Mães solteiras, revoltadas, homens sendo chamados de covardes por não quererem assumir filhos que não são seus, mas afinal é falta de coragem ou excesso de juízo. Hoje, você vai ver o outro lado dessa história, sem filtros. Olha que esses homens são incapazes de assumir uma mulher grávida de 8 meses e pegar os 4 filhos prontos. Isso é pra homem de verdade. Quem fala, ai, que não sei o que, é porque não é homem, é um cara fracassado, entendeu? É um cara que não tem capacidade, um cara que não tem a condição, tá claro? Às vezes tivesse condição, eu ficava. Mas não foi porque não tem condições e fica botando defeito em várias das coisas. Eu quero um homem de capacidade, nem que seja um homem de 80 a 90 anos, que assim é bem melhor, que não vai me incomodar muito, vai ficar só dormindo, bebendo sopinha, né? E é isso, gente. Não. Só manda mensagem aqui se tiver capacidade. Eu estou à procura de um relacionamento com um homem a partir de 80. Ou alguém bastante maduro, bastante capacidade. É isso aí. Essa fala é um retrato perfeito da inversão de valores que tem dominado parte do discurso moderno. A mulher exige que um homem assuma 4 filhos que não são dele e uma gravidez em andamento, como se isso fosse um teste de masculinidade. Isso não é prova de capacidade, é irresponsabilidade emocional e chantagem moral. Um homem de valores tradicionais não busca facilidade, mas também não se submete a exigências incoerentes e punitivas. Relacionamento é troca, não imposição. Ninguém tem obrigação de consertar o caos que outro construiu. Gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá, eu tenho 29 anos e sou mãe de uma menina que vai fazer 3 aninhos. E, gente, pela primeira vez, eu literalmente tomei um fora por eu ser mãe. Eu nunca pensei que eu passaria por isso. Eu tô recentemente solteira, vai fazer uns 9 meses, né? Que eu e o pai dela se separamos. E eu literalmente tomei um fora por eu ser mãe. E até agora eu tô me perguntando o porquê que eu tomei um fora por eu ser mãe. Gente, eu não sei o que acontece, mas a maioria dos caras, eles não curtem mulheres com filhos. Eu não sei se é questão do problema, tipo, ela tem um filho, ela tem um vínculo com um ex. Infelizmente acontece da gente sim acabar tendo um vínculo. Eu mesma, eu tinha um vínculo com o pai da minha filha, mas a gente resolveu se afastar. Por mais que isso possa afetar um pouco ela, não sei se vocês entendem o meu jeito de falar, mas a gente não tem mais nada. Desde quando ele se separou, ele tentou se aproximar, mas não deu certo, a gente não deu certo mais junto. Houve traição, mas entrando no outro quesito, gente, eu nunca pensei que eu passaria por isso em toda a minha vida. Por eu ser mãe, eu tomei um puta de um fora por eu ser mãe. Eu só tenho 29 anos e eu literalmente me sinto totalmente perdida. Eu sinto que ninguém vai gostar de mim e que agora sendo mãe vai ser pior ainda. Porque eu acho que os caras devem achar que eu estou procurando um pai pra minha filha, mas não. A minha filha já tem pai, ela tem uma mãe. E toda pessoa que eu me relacionei esse ano, eu nunca coloquei em me envolver a minha filha no meio. Porque eu acho que isso não cabe à pessoa. Se ela perguntar, como que a sua filha está? Beleza, tudo bem, mas a minha filha eu nunca incluí em nenhum tipo de relacionamento, seja com ficante, né? E, gente, eu tô pasma com isso. Eu nunca pensei que eu passaria por isso em toda a minha vida. Em tomar um fora porque eu sou mãe. Eu acho que isso é mais comum. Eu nunca pensei em passar, mas eu passei, mas que sirva de aprendizado. Confesso pra vocês que eu fiquei bem triste. Eu acho que é mais fácil para o homem, quando é pai, conseguir arrumar um relacionamento ou uma pessoa pra ficar do que com a mãe. Porque tem caras que não curtem, né? Acham, nossa, tá ficando com uma menina que tem filho. E, gente, parem com isso. A gente tá procurando relacionamentos, não pai pros nossos filhos. É claro, a gente quer uma pessoa legal, bacana, uma pessoa do bem do nosso lado. Eu mesma tô toda traumatizada e eu não penso tão cedo em namorar, mas sim ter alguns tipos de ficantes ou ter alguém pra conversar, porque querendo ou não, gente, a gente fica carente. Eu mesma, eu fiquei muito carente por muito tempo, agora que eu tô tentando me restabelecer, sim, sabe? Mas eu fiquei chocada com isso. E o pior é que a pessoa não sabe te dizer, olha, eu não vou ficar com você porque você é mãe. Gente, a cada uma que a gente passa, eu acho que mulher deveria ganhar um passe livre, assim, tipo assim, ó, pro céu. Porque cada presepada que a gente passa, só de ser mulher a gente já tá passando. Enfim, comenta aí se você já passou por isso. Se também quer mãe solteira.
já tentou se relacionar com alguém. Quando você disse que tem um filho, a pessoa meio que se acuou, não quis. A pessoa também não é obrigada, mas sei lá, eu acho meio estranho. E é isso, gente. Um beijo. Ela demonstra mais vulnerabilidade do que arrogância, e por isso merece empatia. Mas ainda assim, há uma ilusão perigosa, a de que ser mãe não impacta nas dinâmicas do relacionamento. Impacta sim, a presença de um filho traz responsabilidades, limitações e vínculos permanentes com outro homem. É natural que homens pensem 2 vezes antes de se envolver. Não é preconceito, é prudência. Carência emocional não pode ser desculpa para querer atenção sem considerar o peso real da situação. O dia em que um cara virou pra mim e falou que não me queria porque eu sou mãe. Preguiçoso. Esse rapaz, depois de 2 meses a gente ficando, ele virou pra mim e falou assim: tu deve estar achando que eu quero ter alguma coisa com você, né? Pois eu não quero ter nada com você, não. Aí eu virei pra ele e falei assim: por quê? E aí ele: porque tu é mãe, e deu lá outros motivos dele. É o quê? Tu nasceu de uma chocadeira, foi? Não, para tudo aí, meu querido, porque tu acha que eu, que tenho uma filha, sou menos mulher, menos parceira do que uma mulher que não tem filho? Que porra é essa, seu vagabundo? Me respeite e se coloque no meu lugar, coloque no lugar de sua mãe, que sua mãe merece, viu? E outra, você nasceu de uma chocadeira, porque se você nasceu de uma chocadeira, eu achava era coerente você virar uma mulher e achar estranho. Uma mulher com filho, achava era estranho, porque você tem nascido era de uma chocadeira, não era de uma mulher, não. Que nem dizia meu avô, vaca boa é aquela que já vem com bezerro novo, entendeu? Você paga só pela vaca, o bezerro já vem com a vaca. Então, se você não gosta de mulher com filho, abre espaço, meu amor, porque tem vários que gostam. Passei por essa humilhação de um ficante, viu? Ó, o meu priquito de parto normal, você não come nunca mais na sua vida. Nunca mais na sua vida. Deixe seu coração, começa a me seguir e vai. É por conta desse tipo de comentário que muitas mulheres permanecem em relacionamentos falidos, tóxicos e abusivos, por acharem que nunca mais vão encontrar um homem só porque tem filho. Só que muitos homens não saibam, e acredito que esse aqui também não, é que tem muito homem querendo mulher casada e com filho, quem dirá solteira. O que esse rapaz aqui não sabe é que quando uma mulher se torna mãe, ela se torna muito mais responsável, dona de si e empoderada. E esse é o problema. Muitos homens têm medo dessas mulheres, porque é muito mais difícil manipular uma mulher que é dona de si, que não precisa de um homem. Ela quer um homem, sim, mas ela não precisa. Quando uma mulher se torna mãe, ela não aceita qualquer tipo de coisa, porque ela precisa dar um bom exemplo para o seu filho ou filha. Então as mães solo que viram esse infeliz comentário, simplesmente ignorem, porque eu, na prática, sei bem que tem sim muito homem nos querendo, e isso daí não é problema nenhum. O que a gente não quer, e com certeza eles também não vão querer, é um moleque. A gente quer um homem. Moleque realmente não quer mãe solo. Homem sim. Porque ele sabe bem os benefícios e as qualidades de se relacionar com uma mulher empoderada e dona de si. Aqui vemos o discurso do empoderamento tentando justificar a rejeição. Ela diz que os homens têm medo de mulheres fortes, independentes e responsáveis. Não é medo, é seletividade. Ser empoderada não torna uma mulher mais atrativa por si só, principalmente se isso vier acompanhado de orgulho, inflexibilidade e ressentimento. A maioria dos homens não quer uma mulher forte que vai disputar poder. Quer uma parceira com quem possa construir. E isso inclui harmonia e respeito mútuo, não afronta constante. E aí, meu povo, tenho alguns questionamentos para fazer para vocês, mulheres, homens, que se digam ser homens de verdade, porque teve alguns homens comentando em uns vídeos aí falando que Teresina só tem mãe solo, que não fica com mãe solteira porque não quer criar o filho. Gente do céu, que absurdo. Eu sou mãe solo há 3 anos, 4 anos, eu nem lembro. Mas eu também não quero qualquer um na minha vida. E se alguém entrar na minha vida, eu não quero que essa pessoa crie meu filho. Até porque se eu quisesse criar meu filho, eu tinha ficado com o genitor. Mas óbvio, se ele for ter um relacionamento comigo, ele tem que ter ciência de que eu tenho um filho e que ele vai fazer parte da vida dele. Por isso que eu também não aceito qualquer um na minha vida. Porque não é só a minha vida, é a vida do meu filho. Envolve o bem mais precioso na minha vida.
Vocês aí que são homens, vocês não se relacionam com mulheres que têm filho? Porque, gente do céu, achei isso um absurdo. Um absurdo. Revoltante mesmo, sabe? Revoltante, porque, gente do céu, pra mim isso não é homem. Eu até bloqueei esses homens que estavam comentando, porque eu não sou nem obrigada a passar a ver coisas desnecessárias no meu celular, no celular que eu paguei. Ela diz que não quer que o homem crie seu filho, mas quer que ele entenda que o filho fará parte da vida dele. Essa é uma contradição. O homem entra, mas não pode tocar. Convive, mas não educa. Ama, mas não tem voz. Isso não é relacionamento, é uma armadilha emocional. Muitos homens evitam mães solteiras exatamente por isso, porque sabem que vão herdar a responsabilidade, mas nunca a autoridade. Não é medo, é sabedoria. Gente, vamos falar de ex, porque assim, é incrível como nenhuma experiência é única. Meu, é incrível que toda mãe solo tem a mesma história. Assim, o sonho da vida do cara era ser pai. Meu ex, gente, quando a gente descobriu que eu tava grávida, não foi planejado. Mas quando a gente descobriu, ele ficou tão feliz, vocês não têm noção. Ele falava, meu, a gente tem que ter. Você tem que ter o bebê, porque eu não sabia, né, ainda o que eu ia fazer, que eu fiquei bem assustada. E ele me implorava, gente, me implorava. Falava que o maior sonho da vida dele era ser pai. Antes mesmo de eu engravidar, ele já sempre falava isso. Que ele queria ser um pai totalmente diferente do que o pai dele foi pra ele, do que ele foi com a mãe dele. Gente, toda a história é igual, sem tirar nem pôr. Pois muito que bem, aí você tem o bebê e o que acontece? Na primeira oportunidade que o cara tem, na primeira coisinha que ele vê, que ele vai ter que ter responsabilidade, que não é uma brincadeira ter um filho, o cara te larga. Eu mesma fui abandonada lá na gravidez, lá no começo. Eu tava com uns 3, 4 meses e ele me largou. E eu ainda sou obrigada a escutar que eu engravidei de propósito, que eu engravidei pra prender ele. Tipo, oi? Você é o Neymar? Quem vai querer se prender a um duro encostado que só o tempo inteiro, não tenho nenhum objetivo de vida, ainda por cima te trata mal? Nossa, só se eu fosse uma retardada, né? Cara, e é impressionante como toda a história é igual, gente, toda a história, sempre que eu vejo é a mesma coisa. O cara te implora pra ter o filho, fala que é o maior sonho da vida dele, que ele vai ser totalmente diferente do pai dele, ele vai lá e faz igualzinho o pai dele, que abandonou a mãe dele, ele vai lá e te abandona também. E ainda depois fica falando pra você, você é obrigada a escutar que você engravidou de propósito, que você engravidou porque queria te prender. Porra, aí não dá, né? Essa fala é um desabafo legítimo sobre um abandono covarde. E aqui, o julgamento não é sobre a mulher, mas sobre o pai irresponsável. No entanto, o padrão se repete tanto que já serve de alerta. Se tantos homens fogem ao primeiro sinal de responsabilidade, por que continuar confiando neles para projetos de vida como filhos? Um homem tradicional jamais fugiria, mas também não começaria uma família sem estrutura. O erro começou antes da gravidez, foi na escolha precipitada de um parceiro imaturo. Quem casou, casou, meus amigos. Eu não sou psicóloga, eu sou advogada, mas juridicamente falando, tá difícil pros dois lados, viu? Os pais não chegam nas mulheres com medo de uma pensão socioafetiva. Esse hype aí de mãe solteira é só na música do Skinny, até porque o Skinny agora tá milionário, né? Então pra ele isso não vai fazer diferença. E agora sobrou até pra madrasta, que pode sim ter o seu sigilo bancário quebrado por determinação judicial para entrar na conta, no cálculo da pensão do filho do marido dela, que não é filho dela. Tá conseguindo acompanhar todo esse raciocínio jurídico? Isso tudo é para te dizer que se separar dá trabalho, é difícil e custa caro, tá? E reconstruir tá ficando cada dia mais difícil também, porque alguns anos atrás era mais fácil, sem essas questões jurídicas todas. Então, se você é solteiro ou solteira sem filhos, busca alguém que é solteiro ou solteira sem filhos também. Vai ser mais fácil para você, de não acabar assumindo uma obrigação financeira que não é sua e talvez até de compreender e absorver toda a dinâmica que envolve se relacionar com alguém que tem filho. É real, não adianta você dizer que não. Eu nunca fui madrasta de ninguém, mas ouço relatos diariamente de meninas que já se relacionaram com pais solteiros e que não recomendam para ninguém. É BO atrás de BO. E tudo começa assim, tá? Eu vou só responder essa mensagem dele aqui no DM. Ele só curtiu meus stories, a gente só vai sair uma vez. É quando você vê, você já tá apaixonada, entendeu? Aí você já tá morando com o cara já tem 2 filhos, e daqui a pouco tu tá no começo da tua carreira, tu começa a estourar, passa num concurso público, aí tua renda vai entrar, tá, amor?
Um beijo pra você, fica com essa. Essa mulher traz o ponto de vista mais racional da discussão. Ela aponta os riscos jurídicos e financeiros que um homem assume ao se relacionar com uma mãe solo. E esses riscos são reais. Pensão socioafetiva, quebra de sigilo, obrigações que ultrapassam os limites naturais do vínculo. Um homem que trabalha, sonha e constrói não quer correr esse tipo de risco por impulso. Relacionamento hoje é uma roleta russa jurídica, e evitar isso não é egoísmo, é autodefesa.